Tá ótimo. Bom dia a todos. Hoje é 5 de outubro de 2011, continuando nosso capítulo 13, Convocação Familiar, do nosso livro Libertação, psicografado pelo nosso amado e querido Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, da sua série A Vida no Mundo Espiritual. Continuando então nosso capítulozinho, vocês sabem que está naquele diálogo do Gúbio com o juiz, né? O juiz está em desdobramento, o seu corpo está dormindo, e eles, né, os amigos espirituais, reuniram as pessoas interessadas do problema. Seria o juiz, a filha do Jorge, o Jorge também, né? E o Saldanha, que já estava presente, que era o obsessor. E aí, vamos ver o diálogo, por quê? O juiz, quando vê o Jorge e vê a argumentação do Gúbio, diz assim: mas não é possível, vocês estão intervindo por um criminoso. Eu fiz o julgamento, eu vi as provas, eu fiz toda a minha parte de juiz e vi justo condená-lo. Como é que vocês estão aqui na defesa? E aí sentiu assim o orgulho dele ferido, né, de profissional. E aí o Gúbio tem argumentações assim, como sempre, de sobremaneira, que faz com que ele reflita. Bom dia, Val querida, Joel, a do Alba, bom dia, carinho, bom dia carinhoso, João, a Sil, Só Menezes, a Sandrinha, o Nando, Nádia, Zeli, Regina, Diana, Aninha, Silvia, Mara, Maria e Flor. Beijo bem carinhoso para todos, né? Que nosso estudo seja em paz. Então olha aqui, o diálogo deles, né, o do Gúbio. E ele diz assim, voltando um pouquinho, olha a argumentação dele. Mas eu fui o juiz da causa, né, consultei os códigos necessários antes de emitir a sentença, etc, etc. Voltando para o nosso pontinho, é Gúbio, né? Gúbio contemplou compadecidamente e considerou. Compreendo-te negativa. Isso aqui a gente já leu, mas estamos repetindo, tá? Para a gente entrar no raciocínio da questão. Os filhos da carne tecem um véu pesado demais para ser facilmente rompido pelos que se afeiçoam ainda diariamente ao contato da espiritualidade superior. Invocas a tua condição de sacerdote da lei para esmagares o destino de um trabalhador que já perdeu tudo quanto possuía, a fim de que resgatasse intensivamente os erros do passado distante. Então, isso aqui eu falei a semana passada, lembrando que não existe injustiça aparente, não é? Porque, no fundo, o Jorge estaria resgatando um desvio seu do passado. Não tinha nada a ver com agora, ele era um homem honesto, era inocente, mas foi uma condição que ele teria que passar. Uma situação que ele teria que passar, e a condição que surgiu foi essa. Eis porque existe injustiça. Para a lei do homem, sim. Porque se for reavaliar o processo dele e sair, né, toda a verdade à luz, vai se descobrir que ele é inocente. Né? A sociedade muitas vezes se revolta, um homem inocente preso, foi para o manicômio, a mulher se suicidou. Mas eis porque é uma injustiça aparente. Porque nós, reencarnacionistas que somos, espíritas que somos, temos a certeza que a vida não é única e restrita a essa, mas uma sequência de tantas outras anteriormente a essa, no qual nós aprendemos. Nós escorregamos e erramos e nos confrontamos com situações na vida atual que nós temos que muitas vezes resgatar. Como eu estava lendo o Evangelho ontem de noite, no capítulo 14, e falava das instruções dos Espíritos sobre o item é 12, ingratidão dos filhos e os laços de família. E dizia assim, que Deus não coloca peso nas costas de ninguém maior do que a pessoa é capaz de fazer. Não é? É impossível. Não o faz. Porque nós carregamos... não é? A cruz que os nossos ombros são capazes de suportar. Eis a justiça de Deus. Então, muitas vezes, quem sabe um passado distante
falou Gúbio. Ele poderia ter referido, por exemplo, um passado anterior, uma vida anterior, não foi? Vocês observaram isso? Ele diz assim, um passado distante. Então, muitas vezes, é uma coisa assim tão velha, mas nessa vida agora, é que ele tem a capacidade, não é, de resolver aquela situação que ficou pendente. Eis porque nós estamos sempre preparados para enfrentar um problema, seja ele qual for. E aí tem mais, diz assim, que a pessoa não suporta o peso. Mas não, eu queria achar o lugarzinho certinho aqui, peraí. A frasezinha é essa aqui, ó, que eu destaquei. Minutinho. Olha aqui. Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se isto não se verifica, não é por falta de possibilidades, mas de vontade. Então nos falta a vontade, então nós temos má vontade para cumprir as nossas provas e expiações, que é até natural, não é natural que às vezes na nossa limitação da vida a gente acha que o problema que a gente está vivendo é o pior do mundo, porque você está dentro dele. Então aquele é o seu inferno pessoal, o seu inferno íntimo, mas ele há de passar. Porque continuando no mesmo capítulo do Evangelho, diz de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Aquele que suporta com coragem a miséria das privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagadas pela ingratidão dos seus. Essa é uma pungente angústia, mas o que pode nessas circunstâncias reguer o coração moral, senão o conhecimento das causas do mal, com a certeza de que, se há longas dilacerações, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra para sempre. Então, a certeza que com todas as dificuldades que o Jorge esteja passando, que aparentemente seja injusto, é uma necessidade que ele tenha força de superar e que ele vai superar. E ele vai sair vitorioso, não é? Isso é muito interessante, esse item. Eu aconselho a vocês, eu vou repetir, que é para vocês poderem procurar bonitinho. É o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. A instrução dos espíritos, o item 12, que é a ingratidão dos filhos, a ingratidão dos filhos, os laços de família, uma coisa dessa. Muito interessante de ler e reler, porque é sempre atual para os conflitos que nós temos íntimos, para os conflitos familiares, para os problemas que nós passamos todos, né? Porque nós estamos numa escola de vida, que é uma grande escola de aprendizados, nós estamos eternamente fazendo prova, né? Os jovens no nosso tempo faziam provas em quatro, como se chamava, gente? Nem matéria não, peraí, me fugiu em português, como era? Era dividido em 4 unidades, né? Faziam provas em 4 unidades, estudava de um tempo ao tempo, fazia prova. Estudava de um, não sei, acho que agora mudou, né? Mas faziam em 4 unidades. E nós estamos eternamente fazendo essas provas. O tempo todo. Porque é o objetivo. Né? Agora para o bimestre, no meu tempo era unidade, nossa. E aqui continuando. Refere-te ao título que a Convenção Humana te conferiu, ele dizendo, eu sou juiz, né? Eu estudei tudo. Certamente atendendo às injunções do poder divino. Entretanto, não me parece sublimes fundamentos de tua elevada missão no mundo. Porquanto o homem que aceitou a mordomia no quadro dos bens materiais ou espirituais do planeta, nunca alardeia superioridade quando consciente das obrigações que lhe cabem, por entender na administração fiel um caminho de aprimoramento, mesmo através de extremo sofrimento moral. Bela lição, né? Dulce, bom dia, bem-vinda. Amanda, Faustina, Afrodite, somos bom dia. Então, ele era juiz,
Ele estava se gabando que ele era certo, que ele julgou dentro dos parâmetros do homem, mas assim, valorizava muito a vida material. Não era uma pessoa que tinha ligações com a espiritualidade, não conseguia ter muito acesso a ele, né? Porque ele estava vinculado aos bens materiais, não é? Porquanto o homem que aceitou a mordomia no quadro dos bens materiais ou espirituais do planeta nunca alardeia, nunca diz eu sou bom, não é? Não é o orgulho? A vaidade extrema, eu sou melhor, eu sou bom, eu que sou capaz, fui eu que estudei, eu sou uma pessoa esclarecida, eu sou uma pessoa estudada. Coisas que a vaidade cega, não é? Nos cega e nos extrema. Viramos pessoas extremistas com a vaidade ao ponto, né, de querermos nos colocar em destaque. E ele continua, nunca alardeia a superioridade quando consciente das obrigações que lhe cabem, por entender a administração fiel um caminho de aprimoramento, mesmo através de extremo sofrimento moral. Então, por mais que uma pessoa seja importante, uma pessoa que tem o mínimo entendimento, ela não se destaca. É onde entra aquela qualidade conhecida entre nós e pouco praticada, chamada humildade. A humildade de não demonstrarmos superior. Vale Gúbio. A única superioridade entre os espíritos é a moral, não é? Porque se hoje desencarna um rei, ele vai chegar rei no mundo espiritual? O que é que você acha, Sandra? O que é que você acha? Vai chegar rei? Desencarnou o rei, acostumado a ter todas as mordomias, eu nem tirar roupa sozinho não tira, porque tem alguém que ajuda. Vai chegar rei no mundo espiritual? O que é que vocês acham? Não. Ele vai chegar como? Como é que ele vai chegar? Ele vai chegar um espírito comum, né? Como qualquer outro. E o que é que ele vai levar com ele? Ele vai levar com ele as suas ações, não é? A Amanda disse ali pra gente, na espiritualidade não existe títulos, não existe. Ele vai levar as suas ações. Ele pode ter sido um rei, ele pode ter sido rico, mas ele pode ter sido um homem bom, justo, honesto, não pode? Que tenha amado o seu próximo, que não tenha cedido às seduções da riqueza, da fortuna. Não podia ser cheio de virtude? Podia. É difícil, mas podia. Porque disse Jesus que é mais fácil que passe um camelo por uma agulha do que um rico. Não é? Leva não, leva nada na mala. Leva só todo o bem que a pessoa é capaz de fazer. Mas estamos falando dos ricos. Nós estamos falando dos intelectuais, né? Os vaidosos, os intelectuais. Mas, bom dia, Olga, beijão, bem-vinda. Kátia. Então, olha só. Existe também os personagens que vivem vidas simples, porque existe uma grande diferença de vida simples à vida humilde, não é? Ou vocês acham que é a mesma coisa? Vocês acham que porque a pessoa não tem dinheiro, porque a pessoa não tem vaidade de se maquiar, porque a vaidade de se vestir, porque a pessoa não tem vaidade de nada, você acha que essa pessoa vai ser classificada como humilde só por causa disso? O que é que vocês acham? Bom dia, Ana. Vamos lá. Vocês acham? Vamos supor, a pessoa viveu. Ela é simples, ela não tem vaidade, ela não se cuida, assim, fisicamente falando. A pessoa assim que você olha e fala, nossa, como é simples, não é, fulano? Não se maqueia, não tem vaidade nenhuma, uma pessoa tão simples, né? E tal, fala simples, oxe, santo, fala simples e tudo. Mas é uma pessoa humilde por causa disso? É humilde? Vocês acham que uma pessoa por causa disso é classificada humilde? O que é que vocês acham também? Nós falamos do reis, vamos falar das pessoas simples. Nem um pouco, né? O que é que dá humildade a uma pessoa? Não é o título dela, e não é nem o modo como ela se veste, nem o modo como ela se maqueia, nem o carro que ela anda, nem o ônibus que ela anda, nem a casa que tem. Não é nada disso.
O que mostra a humildade da pessoa é o ser dela. A Maria disse ali pra gente, é o coração dela, é o amor, né? É a renúncia, é se colocar pequeno para que outro cresça, é não se ofender com as coisas. Por que a gente se ofende? Porque a gente é orgulhoso, que é danado, né? A gente se ofende porque a gente é orgulhoso. Dizia o Chico assim, uma coisa muito interessante. Eu não tenho que perdoar porque eu não me ofendi. Só tem que perdoar quem se ofende, não é? Então é não se ofender. Esse é humilde. As demonstrações exteriores não quer dizer nada. Uma pessoa me diz tal coisa, eu fiquei tão humilhada. Por que você ficou humilhada? Porque você é orgulhoso. Ninguém se humilha se não é orgulhoso. Nós só nos sentimos humilhados quando somos cheios de orgulho. E é tão difícil, não é, que a gente não se ofenda? Exatamente, Eduardo, é difícil isso ainda pra gente não se ofender, não é? Ou a gente se sentir diminuído, ou a gente bate o pé no chão igual menino caprichoso. Fulano me ofendeu, eu me sinto humilhado porque fulano se sente melhor do que a gente. Não, a gente tem complexo de inferioridade. Basta que a gente não tenha complexo de inferioridade, que a gente não se sente inferior a ninguém. Não é? Nós temos que sentir humildes, no amar. Humilde aqui, por exemplo, fulano me humilhou. Não me humilhou não, porque eu não me ofendi. Aí você vai lá e não se ofende e ajuda aquela pessoa que está lhe ofendendo. Nossa, mais lição de humildade do que essa, né? Bom dia, Lúcio. Bem-vindo. Não é? Olha, lição do Chico, tá o Chico lá naquela fila de mãe, psicografando, trazendo aquelas cartas para aquelas mães desesperadas. De repente o Chico traz uma carta para uma mãe, a mãe diz, esse não é meu filho. Seu mentiroso. Meu filho nunca diria isso, não é meu filho, negou, né? Que a psicografia não era do filho dela. E aí cospe no rosto do Chico. Cospe, depois bateu, não sei se cuspiu ou foi um outro que bateu. Cuspiu, o Chico assim, tira aquele, né, como se chama? O lenço do bolso, antigamente usava aquele lenço de pano, né? Só mais ela ainda usa. E limpa o rosto. Vocês não pensem que o Chico não sentiu nada. Ele sentiu. Na biografia dele, né, do livro do Saviano, não Saviano, meu Deus. Saviano, troquei o nome aí, Sandro. Esqueci o nome dele, gente, fez a biografia dele ótima. Na biografia diz que o Chico se angustiou, sim. Ele foi para os bastidores. Ele quis chorar. Ele ficou angustiado, dentro dele ele disse, caramba, eu estou fazendo isso tudo por o pessoal, trazendo consolação e eu sou tratado desse jeito, né? Foi quando o Emmanuel apareceu, Chico, você não tem esse luxo de sentir essas coisas, não, bora trabalhar. Deu uma dura nele, o bichinho não tem... Deu uma dura nele, ele teve que enxugar direito a cuspida, respirou e voltou pro trabalho. É mole? É mole não, né? Então vamos lá. Então, o homem humilde, que é humilde, não é? Dentro da justiça, não alardeia a superioridade, que ele diz. Vamos lá adiante. Distribuir amor e justiça simultaneamente na atualidade da terra, em que a maioria das criaturas menosprezam semelhantes dádivas, é crivar-se de dores. Admite-se que o homem viverá sem contas, ainda mesmo aquele que se supõe capacitado para julgar o próximo, em definitivo. Pois é um grande compromisso julgar. Eu falei para vocês, cada um tem sua missão, e um juiz deve ter um trabalho assim, muito difícil. Porque ele vai estar julgando uma coisa da vida atual. E aquela coisa da vida atual, muitas vezes a pessoa não tem culpa. E vão entrar outros pormenores. Eu penso que no dia que o homem entender a vida, depois da vida, e de tantas outras vidas que nós tivemos, tantas experiências de vida anteriores, até o método de julgamento vai ser diferente. Quando entender, não é, Maria? Quando entender obsessões, quando entender possessões, quando entender que o homem muitas vezes não está em si e comete determinadas loucuras, até o padrão do julgamento, das leis, mudarão.
Vocês imaginam uma pessoa como uma certa mãe que todas as provas dizem que é ela e ela chora, jura que não foi ela. E eu acredito no choro dela. Eu acredito. Você vê a sinceridade na cara da mulher. Eu olho nela e falo assim, ela não está mentindo. Só que ninguém sabe se aquela mulher não deu uma crise sonambúlica, como Maria, a gente falou dela de outra vez. Veio tudo exteriormente, aquilo que ela já estava relembrando, associou-se com obsessão e ela teve um ato de desespero, não lembra, bloqueou no seu inconsciente e ela chora o corpo do filho morto. Não é? Se a ciência, junto com a lei, não é, com o governo, com a lei, pudesse provar isso, entenderia a enfermidade dela. Talvez ela não fosse julgada como uma assassina deliberada, mas uma doente obsediada, não é? Uma enferma que não conseguiu perdoar, que faliu na tentativa de amar. Somos todos falíveis, né? Propensos ao falimento, de errar. A Regina disse ali pra gente: se aborreceu com algo, vamos verificar a quantas anda o nosso orgulhômetro. Se em alta, vamos diminuir a atividade vulcânica, buscamos a dica do Mestre Jesus. Não tem remédio melhor do que o Evangelho, não. A menos pra gente ficar mais forte, pra se consolar. A gente sempre acha a resposta lá, de um jeito ou de outro. Tá sempre lá, né? Continuando aqui. Acreditas, haja o teu raciocínio acertado em todos os enigmas da senda? Terás agido imparcialmente em todas as decisões? Botei na parede, hein? Não creias. O justo juiz foi crucificado num madeiro de linhas retas, por devotar-se no mundo à extrema retidão. Então o único juiz que poderia ser juiz justo era Jesus. Ele sim. Era 100% justo. E por que ele era 100% justo? Porque ele era 100% perfeito. Ele era perfeito. Então ele foi crucificado no madeiro, né? Todos nós, na estrada multissecular do conhecimento edificante, muitas vezes colocamos o desejo acima do dever e o capricho a cavaleiro dos princípios redentores que nos compete observar. Em quantas ocasiões já te inclinou o mandato às contrafações da política desintegrante dos homens, ávidos de transitório poder? Em quantos processos permitiste que os teus sentimentos se turvassem no personalismo delinquente? Aí fui botar na parede mesmo, né? Quantas vezes não político, alguém que tem uma superioridade econômica, não deu uma ideia, um determinado, né, incentivo para que a pessoa agisse daquela maneira, não é? Você sabe aquele jeitinho? Tem amizade com o juiz, vou falar com ele. Muitas vezes ele está achando que ele está até confiando na pessoa, mas a pessoa diz, fulano, né? Observe, estou achando que essa pessoa é assim. Aquilo influencia. Sendo ele humano, pode influenciar nele. E nem sempre ele foi imparcial. Ou muitas vezes a sua opinião pessoal ou uma antipatia perante aquela pessoa pesou também. Porque tem isso, né? Antipatia e simpatia pesa muito. Se você vai num departamento público, você vai fazer uma coisa, porque ultimamente eu tenho ido, aí você vai, muitas vezes aquela mesma ação para uma pessoa, você é simpática, para outra não é. E aí aquela que você é antipática, menina, faz de tudo para colocar problema, má vontade, marasmo, não é? Mas de repente vai que você é simpática. Aí você é simpática com aquela pessoa, que a pessoa já está melhor, já tem mais abertura, não é? Tem mais boa vontade de ajudar, de fazer. É o personalismo. As pessoas teriam que ser imparciais. E isso acontece na vida social de qualquer um. Isso acontece nas escolas, isso acontece com os professores dos nossos filhos, isso acontece em qualquer lugar. Por incrível que pareça, o personalismo nosso, essa tendência que a gente tem, a antipatia e simpatia,
faz com que a gente faça seleção. Injusta, é. Porque o correto é que nós fôssemos imparciais em circunstâncias desse jeito, né? O homem, em cuja presença identificativa Saldanha, perigoso inimigo, revelava-se infinitamente confundido. Palidez cadavérica lhe cobriu o semblante, sobre o qual grossas lágrimas principiaram a correr. Em Saldanha, né? Ah, tá, ele percebeu, desculpa, fiz a confusão, não é não, o juiz, ele percebeu Saldanha e sentiu o terror de Saldanha e aí caiu em lágrimas, né? Tipo assim, tô ferrado, tá todo mundo aqui contra mim. Um único inimigo, esse outro que faz advogado, né, sem estar sentindo pressionado. Juiz, bom dia, Muriel, um beijinho. Bom dia, Michele. Carmen, bom dia. Janes, bom dia. Luciano, bem-vindos a todos. Juiz, continuou Guber em voz firme. Não fosse a compaixão divina que te concede ao ministério diversos auxiliares invisíveis, amparando-te as ações, por amor à justiça que representa, e as vítimas dos teus erros involuntários e das paixões obcecadas daqueles que te cercam, não te permitiriam a permanência no cargo. Ó, é mole? Ou seja, ele já errou muito, né? Com certeza não foi o único caso. E ele tem assistência invisível. Não pense que ele é desamparado, que é só o Gubo que está ali agora dando opinião. Auxiliares invisíveis amparando-te as ações. Mas nem tudo eles podem decidir. Nem pode ajudar a se meter ao ponto, senão tira o livre-arbítrio dele, né? Ele também muitas vezes tem que agir no livre-arbítrio. Incentivam, inspiram, mas a decisão final é nossa. Não existe mal irresistível, arrastamento irresistível. Não existe a carne é fraca. Não existe nada disso. Somos nós. Somos nós que colhemos aquilo que plantamos. Somos semeadores da nossa própria vida. Semeadores do nosso jardim da vida, assim como a gente quiser chamar. Então, assim, olha, você já estaria, não te permitiriam permanência no cargo. Teu palácio residencial mostra-se repleto de sombras. Muitos homens e mulheres do que já sentenciastes em mais de 20 anos, nos lides do direito, arrebatados pela morte, não conseguiram seguir adiante, colados que se acham aos efeitos de tuas decisões e demoram-se em tua própria casa, aguardando-te explicações oportunas. Já pensou? Missionário da lei, sem hábitos de prece e meditação, únicos recursos através dos quais poderias abreviar o trabalho de esclarecimento que te assiste, grandes surpresas te reserva o transe final do corpo. É mole? O esclarecimento que o Gubi tá dando para ele agora. Ou seja, está abrindo o jogo com ele. Olha bem, nesses 20 anos, as pessoas que você condenou, que se sentiam injustiçadas e que desencarnaram, olhem bem, a morte não separa inimigo. Nós sabemos disso. Isso porque a nossa consciência que a pena de morte é inútil. Vem de injusto, inútil, não é? Não separe, está ele que se encontra com os seus ex-julgados, não é? Porque já estão desencarnados, que estão dentro da sua casa, cobrando respostas, cobrando ações. Imagina que ambiente familiar. Juiz da lei que não cultiva nem prece nem meditação. Ou seja, não consegue entrar em conexão com a espiritualidade. Fica difícil ser ajudado. E se ele insiste em agir desse jeito, depois da morte do corpo físico, o bicho vai pegar para ele. Vai ficar muito difícil, não é, Maria? Porque ele já está com o ambiente espiritual desse modo. Ele não tem vínculo nenhum com a espiritualidade superior por escolha. Porque a pessoa, quando ele não pratica a prece, a meditação, é uma pessoa indiferente,
No fundo, ela está escolhendo agir desse jeito. Ela está unindo-se a companhias que ela quer. Então, se eu boto meu rádio, como diz meu filho, na Rádio Maria, né, que é uma rádio da igreja, se eu boto minha rádio na Rádio Maria, né, que fala de Deus, que tem música, né, eu estou escolhendo, estou fazendo essa escolha. Mas se eu boto uma rádio onde só tem coisas horríveis, baixas, vulgares, eu vou estar de comum acordo com aqueles daquela rádio ali. Então é uma escolha minha. Sou eu que escolho tudo, né? Estou passando, Maria. Bom dia a todos. Ju, esse estudo é maravilhoso. Essa parte que fala aí desse juiz assim, é tão importante para a gente na nossa vida, porque você estava comentando o assunto da pessoa estar, por exemplo, em todos os sentidos da nossa vida. Olha só, estava imaginando aqui, você falando e eu imaginando. Como que é importante a evolução da pessoa, os conhecimentos da pessoa, os conceitos que ela tem, a religiosidade dela, a crença dela, o amor que traz dentro do coração. Porque é tipo um animismo. Em todas as coisas que nós vamos fazer, em todo o lado profissional, tudo aquilo que a gente for fazer. Vocês podem imaginar, por exemplo, um presidente, um prefeito, os vereadores, todas as pessoas que têm o poder na mão, ela vai estar passando alguma coisa dela. Eu estava imaginando isso. Ela vai estar passando alguma coisa dela, ela vai estar influenciando com aquilo que ela traz dentro dela. Olha que coisa mais linda. Exatamente, bom ou ruim. Olha que coisa mais linda. Então, o juiz aí, é lógico que ele já vacilou, como todos nós vacilamos. E vai ser cobrado, não só do juiz, de todos nós também. Exatamente, Joel. É tipo um animismo nosso. Antes da gente externar isso, nós estamos passando coisas nossas. Por exemplo, eu tenho conhecimento, mas alguma coisa pessoal meu eu vou estar falando. Eu vou estar puxando a sardinha, a brasa para minha sardinha. E nem damos conta disso, Joel. Então, olha só, e se for uma pessoa que traz coisas, conceitos errôneos, maldade, também vai estar fazendo. Também vai estar fazendo. É como se fosse uma mediunidade. Nós somos médios de quem? De Deus ou do mal? Ou da maldade? Não é? Da perversidade. Então tem sempre ali aquela coisinha para ficar impregnada, não é? Então eu fico até preocupada quando alguém pega um poder. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer disso que está em suas mãos? Como que se diz? É de muita responsabilidade. São escolhas nossas, Joel. São escolhas nossas. Agora, o que está acontecendo com o juiz? As pessoas que talvez ele lesou, coisa e tal, estão lá, desencarnadas na casa dele. Olha só, cobrando. Olha lá que coisa. E isso não acontece só com o juiz, não, gente. É com todos nós. Com todos nós. Tá lindo o estudo, Juju. Vai lá. Só queria colocar isso. Vai lá. Um beijo. Tô descendo. Sim, Maria, claro. Mas quer ver? Vamos olhar de um outro modo. Ao contrário agora. Vamos imaginar que ele, em vez de ser assim como ele está sendo nesse momento do estudo, que ele fosse um juiz, mas que ele tivesse ligações superiores. Ele fosse um juiz vigilante, ele tivesse sempre em oração. Que ele sempre pedisse opinião a Deus, entregasse o seu coração à prece antes de concluir um julgamento. O que é que ia acontecer? O que é que ia acontecer? E olha que ele é amparado, hein? Do mesmo jeito, estava dizendo o próprio Rubio. Porque mesmo assim, a responsabilidade que ele tem, o cargo é tão responsável, tão importante, ele vai ter um grupo de espíritos que ajudam ele. Não pensa que ele está abandonado. Mas seria diferente, porque aí ele estaria aberto à ajuda da espiritualidade. Me inspirem,
me mostre o caminho da justiça, que a verdade possa aparecer da melhor maneira, não é? E se, olha lá, se acontecesse que ele tivesse que fazer um julgamento duvidoso, não aconteceu com o Jorge? Mas o Jorge estava resgatando, né? Então o escândalo tem que vir, mas aí por quem o venha, veio através dele. Mas se ele estivesse andando no seu caminho do amor, da justiça, isso seria muito mais maleável. A espiritualidade estaria ali. Se ele tivesse uma conexão muito mais forte com a espiritualidade superior, Gubbio não estava dizendo isso, que ele ia desencarnar desse modo. Ele teria assistência, mesmo que os espíritos fossem revoltados, ele ia ter ajuda, esses espíritos seriam orientados, não é? Na desencarnação dele ele ia ter um cuidado. Mas o Gubbio está sendo realístico, drástico, porque isso é drástico. A pessoa precisa dizer assim para você: olha lá, hein, digo nada a você, quando você morrer você vai ver a galera que vai estar te esperando. Já pensou tomar uma notícia dessa? É um baque, né? Ele está sendo drástico. E por que é que às vezes a espiritualidade e também nós temos que ser drásticos e severos para chamar as pessoas, ou a pessoa, a razão? A pessoa tem que ter razão, não é? Muitas vezes está fora de si, tem que vir a razão. Aí a gente tem que agir com severidade, mas com amor. Que missão é essa da vida, não é? Como diz o Evangelho, lá no capítulo sobre a melancolia, as nossas missões. Quando fala de missões lá no Livro dos Espíritos, que cada um tem a sua missão a cumprir, a mais simples possível. Então olha a vivência de provações, de expiações e também de missões. Como diz o Dr. Sérgio Felipe, que toque a nós, que cabe a nós descobrir, nos autoconhecendo, o motivo por que estamos sobre a Terra. Aprender a nos conhecermos, né? Para que a gente saiba o nosso objetivo hoje aqui. Bom dia, Oacef, bem-vinda. Carmen, Essência, beijo a todos, bem-vindos. Então, continuando aqui agora, vamos lá. Tomou uma dura dessa, né? Do Gubbio. Grandes surpresas te reserva o transe final do corpo, Verificando se pausa mais longa, o magistrado exteriorizou nos olhos indefinível terror, né? E caiu de joelhos e rogou: benfeitor ou vingador, ensina-me o caminho que devo fazer a benefício do condenado. Ele tremeu na base, né? Já pensou? Depois de uma dura dessa, numa situação dessa, quem é que não tremeria? O que é que eu tenho que fazer, né? Pelo benefício do condenado. Facilitarás a revisão do processo e restituí-lo-ás à liberdade. Então chegou a hora da intervenção da espiritualidade superior. Vocês entendem por que é que não tem justiça? Não aconteceu isso com o Jorge? O escândalo teve que vir e veio pelo juiz, né? Que condenou errado uma pessoa inocente. Mas o Jorge tinha que passar por essa lição. Mas o que foi que aconteceu aí? Vocês estão entendendo? O que eu quero passar para vocês assim. Vocês estão entendendo o mecanismo da ajuda? Que quando a gente concluir esse livro, depois vamos fazer uma soma de quantas pessoas foram ajudadas quando iniciou da Margarida e do Gregório. Partiu deles. Agora, chegou o momento de acabar. Ele cumpriu, gente. Ele cumpriu a dívida dele. Só que deviou a justiça divina? Podia dizer assim, Babé, nessa vida, então não tem problema. Deixa ele ficar ali no manicômio até o final da vida. Assim ele paga por o que ele já fez, já cumpriu, e vai pagar, fica com saldo positivo. Não é assim. Chegou o momento de Deus intervir. Porque Deus ajuda o homem através do próprio homem. Isso é uma das maiores, de todas as certezas, mas que eu tenho dentro do coração. Não acontece milagre, Deus não vai descer em pessoa, Jesus não vai se materializar, não é? Mas serão as portas que vão abrir e será o próprio homem que vai nos ajudar. E esse homem é um homem espírito também. Porque aqui é o Gubbio, é um espírito desencarnado. É um homem desencarnado, né?
Então ele já está dando a letra aí pro juiz, né? Facilitarás a revisão do processo e restituí-lo-ás à liberdade. Ele é então inocente? Indagou o interlocutor, exigindo bases sólidas às futuras conclusões. Ninguém sofre sem necessidade à frente da justiça celeste, e tão grande harmonia rege o universo, que os nossos próprios males se transubstanciam em bênção. Explicaremos tudo. E dando-nos a perceber que precisava gravar na mente do juiz quanto lhe pedia da ação providencial, continuou: não te circunscreverás à mencionada medida. Amparás-lhe-ás a filha, hoje internada por favor em tua casa, em um estabelecimento condigno, onde possa receber a necessária educação. Mas interveio o jurista: esta menina não é minha filha. Não serias, entretanto, convocado por nós a semelhante encargo, se não pudesses recebê-lo. Crês, porém, que o dinheiro em disponibilidade deva satisfazer tão somente as exigências daqueles que se reuniram a nós dentro dos laços consanguíneos? Nossa Senhora! Será que o nosso dinheiro serve só para os nossos filhos e para os nossos parentes? Não é? Ele disse: mas ela não é minha filha, porque o Gúbio disse: olha, você vai dar a justa educação a essa menina, porque o pai dela tá internado como louco, como criminoso. A mãe é suicida, ela tá desamparada, você tem seu dedinho nisso aí, então vamos ajudá-la, não como empregada doméstica, mas dar justa educação que ela merece. Vocês imaginem a espiritualidade pensar nesses detalhes da vida material. E ele argumentar: tá, mas ela não é minha filha. Sim, mas o que é que você acha? Que todo o dinheiro que você acumulou, toda a riqueza que você acumulou é só para os seus? Não. O dinheiro não é só para o nosso usufruto. Deus empresta e a gente tem que dividir o máximo possível aos nossos e aos outros. Porque qual é a alegria de ter dinheiro se não é trazer alegria às pessoas? Porque quando a gente tem dinheiro e a gente satisfaz só a gente, que graça tem? Uma hora a gente fica enfadado, não é? Você tem. Depois que você satisfez e se satisfez, você vai buscar mais. Aí vai buscar mais satisfação. Aí fica sem graça e vai buscar mais, mas não vai ser feliz. Porque a satisfação é justamente poder dar o que tem. A beleza de ter dinheiro é poder dar, dividir, fazer alguém feliz, não é? Tem coisa mais gostosa a gente poder dar um presente a pessoa que a gente gosta? Não tem. Não tem não. Ou você pensar naquela pessoa: eu vou comprar isso, fulano, uma coisa mais simples, não importa. Mas você tem a alegria de poder fazer. Essa é o verdadeiro sentido de ter o dinheiro. Quanto mais a gente trabalha para ganhar dinheiro para ter só pra gente, não seria nada, porque é vazio. Por isso, o vazio da existência. Por isso que muitas vezes as pessoas, que sabemos, os ricos, têm essa insatisfação, não é? Tem um vazio existencial por causa disso. Porque não se entendeu que o bom e o lindo de ser rico é poder dar para as pessoas, poder dividir, poder trazer as alegrias, poder dizer: eu fiz fulano feliz hoje, eu fiz fulano de tal feliz hoje, hoje eu fiz sorrir uma criança, hoje eu fiz sorrir uma pessoa, não é? Nossa Senhora, é o maior pagamento, o maior uso lindo do dinheiro. Pude gerar empregos, sou honesto com as pessoas que trabalham para mim, pago honestamente, não desfruto das pessoas. Olha que maravilha. Porque Jesus disse que não adianta a gente juntar sementes nos celeiros. Mas ele não quer dizer que a gente não tem que juntar, nosso dinheirinho. E Jesus não disse isso, que a gente tem que pegar o dinheiro e assim: olha, não vou juntar porque Jesus disse que eu tenho que jogar tudo pela janela. Não é isso, não é? Mas que a gente tenha prudência, que aquilo que a gente tenha
não seja só para o nosso bem-estar, mas que sirva a outra. Venha servir a outra e que não seja limitado aos parentes, aos filhos, aos netos, mas que possa sair das paredes domésticas, da nossa parede doméstica, né? Deixa eu ler o que vocês estão escrevendo. A essência diz pra gente que eu não perca a vontade de doar este enorme amor que existe no meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes ele está submetido a provas e até rejeitado. Faz parte da vida. Infelizmente, né? Porque o amor que hoje é rejeitado foi a gente rejeitou ontem. São sempre aprendizados, nada não é colhimento de alguma coisa, não é crescimento. Quando não é colhendo, é crescendo. Tem sempre uma razão de ser. E Maria disse ali pra gente, e poder dar um conforto a alguém é melhor ainda. Não é, Maria? Tem alegria melhor? Eu ao menos penso de não, né? Se eu estiver errada, me corrijam. Silvia disse pra gente, mas ainda somos tão egoístas, somos. Lembra de Jesus que disse quem foi que fez a maior caridade? Quando a viúva, o óbolo da viúva, ela deu tudo que tinha? Ao rico que deu 2 moedas? Quem foi que deu mais? A quem menos tinha, né? E lá no Evangelho, mais ainda, completa os Espíritos falando da caridade, que não tem alguém no mundo que não tem alguma coisa para dar. Se não tem material, que tem o carinho, que tem o conforto. Não tem. Nós podemos sempre dar, porque no mundo onde estamos, tem sempre quem está acima de nós e quem está mais necessitado de nós. Sempre. Esse é o nosso mundo, esse é o nosso planeta, esse é o nosso aprendizado. Bom dia, Maria Adamek. Bom dia, Silvinha. Beijo. Estou passando para Maria. Pois é, Ju. Olha, a gente nunca deve esquecer. Nunca, jamais. Isso me ajuda muito, sabe? Esse pensamento me ajuda muito no dia a dia. A não ficar preso, a não sofrer pelas limitações que nós mesmos damos para nós. Olha só, nós não somos daqui, meu Deus. Se a gente ter a consciência disso, a gente vai viver tão melhor, a gente vai viver bem melhor, vai saber distribuir, vai saber lidar, vai saber, sabe, equilibrar tudo aquilo na nossa vida. Nós não somos daqui. Nós não vamos levar nada, nem o nosso corpo, que ele vai ser depositado lá. Nós vamos chegar no plano espiritual, nós não vamos levar nada. Então, para que brigar? Para que matar? Para que roubar? Para que tirar a vida? Tudo bem que nós já temos uma bagagem comprometida, que existe a lei de causa e efeito. Tudo bem. Mas é tão importante esses estudos, os conhecimentos, que nós não vamos levar nada. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós somos espíritos eternos. Nós somos viajores desse planeta, do universo. E a gente se apega a tão pouca coisa, a gente briga, a gente destrói, sabe? A gente magoa, a gente vê tanto sofrimento, gente. A gente vê tanto sofrimento, é guerra, é briga pelo poder, pelo ouro, pela posse, sabe? Esquece que nós vamos embora. Então sempre essa ideia vem na minha mente e me ajuda muito. Gente, eu não sou daqui, eu vou embora daqui. E o que eu estou fazendo com tudo que Deus me deu, que são testes, que são provações para mim? Para o meu crescimento, para que eu não fique presa, para que eu equilibre o meu ego, para que eu não deixe o ego falar por mim, me direcionar, mas sim o meu self ir equilibrando o ego, porque nós precisamos dele. Nós não podemos ser escravizados por nada. E que nem o Joel disse, conheça a verdade e ela te libertará. Gente, será que nós somos capazes, será que nós temos essa grandeza de doar, de se dar, de dar alguma coisa para alguém, de fazer algum sacrifício? Às vezes a gente vai fazer visita no sábado, eu chego a me arrepiar. Eu vejo aquelas
casinhas de chão batido, que não tem nada dentro. E tá ali cheio de criança. Chega a arrepiar, eu tô arrepiada. E a gente volta aqui para casa, chega a me cair as lágrimas. Falo, gente, eu tô morando num palácio. Eu tenho tudo. Tudo bem que eu não vou entrar em conflito, não. Eu posso ajudar. Eu posso ajudar. Porque Deus me deu e eu tenho que cuidar. Eu tenho que multiplicar. Eu tenho que ajudar. É para isso que nós estamos aqui, para saber manipular isso, para saber direcionar isso. Aí a gente olha assim, para certos corações, eu não dou, eu não faço, isso é meu, eu não dou para ninguém. Então ele vai se limitar, simplesmente vai sofrer pelas limitações que ele mesmo criou. Então, que nós estejamos no nosso coração iluminado e aberto, né? E vai ser cobrado tudo de nós. A gente pode ficar tranquilo e sossegado, que nós vamos ser cobrados. É isso, é meu, é isso. Nada é nosso, nada é nosso. Então nós estamos aqui aprendendo a se desprender da matéria. Se desprender da matéria. Vai lá, Juju, eu tô descendo, vai lá. Sim, Joel, nada é nosso. Tudo é usufruto. A casa que a gente mora não é nossa. Nem o corpo que a gente vive não é nosso. Por isso que a gente não tem direito de matar o nosso próprio corpo. Porque quanto a lei divina não é teu, não é nosso. Pertence tudo a Deus, né? A gente está aqui morando. Como a gente mora numa casa de aluguel e a casa não é nossa, você paga para morar nela, você está de favor morando no corpo. De favor. E é isso que muitas vezes falta para que nós entendamos que tudo é usufruto, que a gente só leva as nossas ações. E como é difícil que a gente traga isso no dia a dia. Caramba. O Acelfo disse pra gente: crie contradivisões para a próxima encarnação. Seremos na próxima encarnação a continuação do que somos nessa. E podemos ser grande coisa se queremos. A gente pode transformar, né? Entrar na consciência e resgatar o problema de hoje, já diminuindo, porque na próxima você já vai resgatar uma outra coisa. E assim via, né? E assim vai. Continuando aqui. Liberta o coração, meu amigo. Respira em mais alto clima. Aprende a semear amor no chão em que pisas. Quanto mais eminentemente colocada na experiência humana, mais intensivo pode tornar-se o esforço da criatura na própria elevação. Na Terra, a justiça abre tribunais para examinar o crime em seus aspectos variados, especializando-se na identificação do mal. Todavia, no céu, a harmonia descerra santuários, apreciando-nos a bondade e a virtude, consagrando-se à exaltação do bem, na totalidade dos seus ângulos divinos. Enquanto é tempo, faze de Jorge um amigo e da filha dele uma companheira de luta que te afague. Um dia os cabelos brancos e te ofereça mais tarde a luz da prece, quando teu espírito for compelido a transpor o escuro portal do túmulo. Olha que conselho, né? Abre o olho, cai na real, cultiva amigos agora. Faz as pazes com teu adversário enquanto ele está contigo em caminhada. Faz isso agora. Vai, acorda. Tá vendo que não tá vendo bem? Divide o que tem, transforma essa menina como amigo. Olha a sabedoria divina. Quem sabe um dia, você sendo o benfeitor dela, vai orar por ti, né? Vai pedir pela tua pessoa nas tuas preces. E quem que não precisa, gente, de prece? Quem não precisa do carinho
de alguém que pense na gente, que nos ame, que nos cuide, todos, não é? Para concluir o nosso trabalho, vou trazer uma mensagem falando do valor de fazer o bem, tá certo? Vamos lá. O jovem milionário, Adamastor Macário, rapaz rude e violento, derramando alegria, sentia-se feliz em seu mais belo dia, pois era o dia de seu casamento. No palácio rural de sua habitação, tudo era festa em ascensão. Pela manhã, porém, ele recebe à porta uma pobre viúva a carregar nos braços um filhinho de meses, portador de moléstia fulminante. Sentindo a morte ali rondar os passos, dirige-se a Macário e pede suplicante: socorre-nos, Senhor, salve meu filho, pague-me um tratamento. E rematou com lágrimas na voz: por amor a Jesus, tenha pena de nós. Com surpresa geral, Adamastor não se fez rude como de outras vezes. Fitou o pequenino compadecidamente, depois recomendou ao antigo empregado: leve a criança ao médico, ação pronta. Em seguida, busque a farmácia com presteza, seja o gasto que for, qualquer despesa, corre por minha conta. A viúva, andrajosa e enternecida, agradeceu-lhe a caridade, qual se estivesse recebendo no filho em tenra idade plena renovação da própria vida. Adamastor, porém, mesmo casado, continuou brutalizado e um modelo completo de avareza. Recolhia a ele próprio as migalhas da mesa que sobrassem de cada refeição para fazer negócios escondidos. E ele, dia por dia, a repetir fremente, na mais estranha desesperação: dinheiro sim, beneficência não. Nada me peçam que não dou vintém, não dou mesmo um pão à fome de ninguém. O tempo foi passando, pedisse quem pedisse, a resposta era não. Toda aquela secura parecia loucura, em vez de suvinice. Talvez decepcionada, alma triste, vazia, com as atitudes do marido avaro, breve morreu a esposa em desamparo, sem deixar-lhe um só filho, à casa enorme e fria. Mas tempo decorreu, e Macário, a lutar sem qualquer companheiro, só queria dinheiro e mais dinheiro. Até que um dia a morte veio arrebatá-lo. Adamastor, velhinho, num lance do caminho, caíra do cavalo, fora pisoteado, e ante as perdas de sangue, gritava agonizante entre as pedras de um mangue: eu não quero morrer, eu não quero morrer. Mas a morte por si não queria saber se ele queria ou não, e assim agiu na hora. Desencarnado agora, o antigo milionário sente-se louco, aflito e solitário, sob o fardo das lágrimas que leva. Só pensava em dinheiro e via-se na treva. Era um mendigo apenas, que somente trazia a lembrança vazia de moedas terrenas. Cego, desesperado, atônito, sozinho, fez-se triste fantasma errando no caminho, até que num momento inesperado, logo após largo tempo em profunda cegueira, sentiu algo a buscar-lhe os íntimos refolhos, uma luz que lhe dava outra luz para os olhos. Fitou em derredor e notou espantado que uma pobre velhinha orava junto dele, quase que lado a lado, e ouviu-a murmurar
em voz segura e mansa, como se lhe trouxesse a bênção da esperança. Rogo, Deus de bondade, ao teu imenso amor, concede a paz do céu a seu Adamastor. Ele foi para mim de uma bondade rara. Não te esqueças, Senhor, que um dia ele salvou o filho que me ampara. Meu Deus, quem foi em nossa casa o grande benfeitor? O antigo milionário, sob um clarão divino, recordou a chorar o passado momento em que ajudara a um pequenino no dia justo de seu casamento. Banhado em nova luz, ele gritou: Por quê? Por que, Jesus? Não dei tudo o que eu tinha e tudo quanto quis, a fim de ser agora um pouco mais feliz. Era tarde, porém, precisava voltar, renascer sobre a terra, aprendendo a servir, a compreender e amar. Nesse instante, contudo, retratava na face, embora atarantado, ansioso e mudo, o júbilo de quem se libertasse das algemas de longo cativeiro, pois percebia, enfim, que acima do dinheiro mostrava mais poder e muito mais valor a lembrança do bem numa prece de amor. Bela lição, hein? Foi concluindo o nosso estudo com a prece agora. Maravilhoso, né? Eu pego para um site que são muitos anos que eu utilizo esse site, eu vou pegar para vocês. Belíssimo, né? Imagina chegar o momento dele desesperar e dizer: por que eu não dei tudo que eu tinha para eu ser hoje um pouco mais feliz? Uma pessoa orava por ele, uma única pessoa, uma velhinha, que foi no nosso lar um grande benfeitor. Imagina, misericórdias do Senhor, que ele ajudou um filho que hoje me ampara. Imagina, a criança estava morrendo. Naquele dia, porque ele estava muito feliz, né? Mas ajudou de tudo e salvou a vida daquela criança. Não é, Maria? Um grande exemplo, né? Convido a todos vocês para uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Senhor, pedindo a vibração de vocês, para que os nossos momentos difíceis possam passar, como as tempestades que vêm, muitas vezes causam estragos, mas limpam a natureza, limpam os miasmas, as nossas dívidas. Que eles possam passar, e como diz no Evangelho, que tudo passa, porque Deus, no seu infinito amor e bondade, não nos deixa sofrer por tanto tempo. Abençoa, Senhor. Ilumina o coração de todos os espíritos que insistem em perseguir-nos. Que eles possam cansar. Que eles possam, Senhor, reconhecer a Tua grandeza. E em nós, os irmãos, que querem crescer junto com eles. Que querem ir em busca da luz. E se pudermos, Senhor, somarmos as nossas forças, sim, ajudando uns aos outros, que possamos chegar mais depressa aos Teus braços. Que Maria de Nazaré, nossa benfeitora e amada Mãe, possam nos envolver com Seu manto sagrado. A mim e a todas as outras mães presentes, a todas as mães desencarnadas e a todas as mães dos lindos pais que aqui temos. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pela oportunidade de ter reencarnado e aqui nos encontrar. Ajuda-nos a não errar. Ajuda-nos a ser fortes e a não falhar. Ajuda-nos, Senhor, ao menos
Que quando caímos, que o nosso joelho arrastar no chão, dá-nos a tua mão divina e ajuda-nos a levantar. Em nome dos Espíritos dessa casa, concluímos o trabalho de hoje. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus.